Bom dia, senhoras e senhores, presentes a esse plenário público que nos prestigia pela TV Assembleia, registrando a presença do deputado Enel Fellini, deputado Renato Câmara, a quem agradecemos e desejamos as boas-vindas. Saudamos a todos, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, no início, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, nós sempre explicamos que a missão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação não é fazer avaliação de mérito dos projetos que são apresentados a essa casa, mas fazer a análise, tão somente, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da técnica legislativa, para se perceber ou não se esse projeto merece ter continuidade ou não por esta casa. Feitas estas observações, saudando a todos, eu indago aos deputados Enel Fellini, como vota com relação à ata já disponibilizada no sistema de conhecimento dos parlamentares. Se aprova ou não? Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Renato Câmara. Pela aprovação da ata. Também pela aprovação. Passamos à segunda fase, que é a fase da distribuição. Eu tenho mensagem do Poder Executivo Estadual, número 21/2018, veto total ao projeto de lei 256/2017, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre sistema de emergência em banheiros para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida, a outras providências. Eu estou avocando. Mensagem 20/2018 do Poder Executivo Estadual, veto total, projeto de lei 176/2017, autoria do deputado Pedro Kemp, que institui o abono bimestral de faltas para os pais e responsáveis de criança em idade escolar, servidores públicos estaduais no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Estou distribuindo ao ilustre deputado Enelvo Fellini. Projeto de resolução de autoria do deputado Paulo Correia, que concede comenda do mérito legislativo. Estou distribuindo ao deputado Cabalmi. Projeto de resolução de autoria do nobre deputado Renato Câmara, que concede título honorífico de cidadão sul-mato-grossense também ao deputado Cabalmi. Projeto de lei 95/2018, de autoria do deputado Júnior Mock, presidente desta casa, revoga a Lei 262, de 8 de setembro de 1981, e a Lei 3.967, de 8 de outubro de 2010. Estou distribuindo ao ilustre deputado Renato Câmara. Projeto de lei 94/2018, de autoria do deputado Barbosinha, que declara de utilidade pública estadual o Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito, Sematran, com sede e for no município de Campo Grande. Também é o deputado Renato Câmara. Projeto de lei 93/2018, do Poder Executivo Estadual, institui o Sistema Estadual de Juventude do Estado de Mato Grosso do Sul, cria o Fundo Estadual de Juventude e dá outras providências. Estou avocando. Projeto de lei 92/2018, do Poder Executivo Estadual, institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o Plano Estadual de Juventude. Também avocando. Projeto de lei 91/2018, de autoria do deputado Renato Câmara, autoriza o rastreamento do aparelho celular através do e-mail e do modelo do aparelho quando houver furto ou roubo. Deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 86/2018, de autoria do deputado Zé Teixeira, denomina-se Júlia de Oliveira Cardinal, trecho da rodovia estadual MS 379, que liga a sede do município de Laguna Carapã até o cruzamento da MS 386 do município de Aral Moreira, ao deputado Cabalmi. Projeto de lei 33/2018, de autoria do deputado Beto Pereira, altera-se a ementa e a redação da Lei Estadual 1268, 26 de maio de 1992, da outras providências.
o deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 71/2017, de autoria do deputado Paulo Ciuf, cria a implantação do Programa de Farmácia e Distribuição de Medicamentos nas unidades básicas de saúde no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. O deputado Enelvo Fellini. Bom, encerrada a fase da distribuição, nós passamos imediatamente à devolução dos projetos submetidos à apreciação desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e eu passo a palavra ao deputado Enelvo Fellini para as suas distribuições. Senhor presidente, Devoluções. Barbosinha, deputado Renato Câmara, público que nos assiste, telespectadores. Eu tenho aqui o ofício encaminhado pela SomaSul, que prometi na última sessão que viria, aonde pediram lação de prazo do projeto do nobre deputado João Grandão para estudo mais profundo em função de se tratar de ICMS, aonde alguns municípios ganham, outros têm perdas, e por isso querem fazer um estudo profundo com todos os prefeitos. Então, estou passando à mesa cópia do ofício. Pedimos dilação de prazo que está com o nobre presidente, o projeto do deputado Renato Câmara, e que assim que recebermos, vamos dar prosseguimento. E temos mais um do deputado Jorge Takimoto, onde consegue título a cidadão sul-mato-grossense, e que, observando a importância, a qualificação da pessoa indicada, somos totalmente dentro da constitucionalidade, legalidade, redação, tudo de acordo, e somos favorável à concessão do título ao nobre cidadão, e, portanto, são os três que nós tínhamos, senhor presidente, e que já estamos repassando esse com aprovação. Como vota o deputado Renato Câmara? Acompanho o nobre relator. Do ponto de vista, concessão de título é apenas a questão de formalidade, uma vez que o relator é favorável, também acompanho o relator. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Enelvo Fellini. É o que tínhamos para o momento, senhor presidente. Eu agradeço no momento em que saúde e registra a presença do ilustre amigo e deputado Lídio Lopes. E passo a palavra ao deputado Renato Câmara para as suas devoluções. Nobres colegas deputados, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Também tem um projeto aqui sobre a minha carga, senhor presidente, projeto de resolução para conceder o título de cidadão sul-mato-grossense, e o relator, e o autor, melhor dizendo, é o deputado Jorge Takimoto. Diante do exposto, nós analisamos aqui as questões legais, e a iniciativa do parlamentar é legítima. Diante disso, o nosso parecer é favorável à sua tramitação. Como vota o deputado Enelvo Fellini? Acompanho o relator. Como vota o deputado Lídio Lopes? Com o relator. Também acompanho o relator. A palavra continua com o deputado Renato Câmara. Projeto de lei número 109/2017, e o processo é número 155/2017. São emendas aditivas, senhor presidente, de 1 a 5, do deputado Pedro Kemp, que fez essas 5 emendas no projeto do Poder Executivo Estadual, que discute a política estadual de educação ambiental e das outras providências. E o nobre deputado Pedro Kemp apresentou, então, 5 emendas aqui, emendas aditivas. A emenda aditiva número 1 altera a redação do artigo 7º do projeto de lei, e na justificativa o autor relata que os dispositivos introduzidos têm o objetivo de destacar
e regulamentar de maneira mais cuidadosa a importante estratégia de educação ambiental não formal, a partir dos programas de educação ambiental exigidos nos licenciamentos que necessitam de estudo de impacto ambiental. Acerca da emenda aditiva número 2, relata o autor que a alteração pretendida visa apenas elencar as empresas como instituição social envolvidas na esfera de atuação da política estadual de educação ambiental, posto que as empresas já serem obrigadas, em algumas modalidades de empreendimentos, a desenvolver atividades de educação ambiental. Já a emenda aditiva número 3 acrescenta o artigo 18 ao projeto de lei 109/2017 e tem o objetivo de explicitar as diretivas já fixadas na Lei Federal número 9.605 e evidenciar a necessidade do Poder Executivo regulamentar sua operacionalização, uma vez que a Constituição do Fundo Estadual do Meio Ambiente beneficiará a política estadual de educação ambiental. A emenda aditiva número 4 acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 15 do projeto de lei. E, segundo o autor, tem por escopo assegurar que nas ações já previstas no artigo 36 da Lei Federal, número 9.985, para que o Poder Executivo Estadual garanta um percentual dos recursos para o desenvolvimento de ações da política de educação ambiental. Por fim, a emenda aditiva número 5, que acrescenta o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 109, e tem por finalidade resguardar no texto da lei da política de educação ambiental a valorização da cultura e dos saberes dos povos e comunidades tradicionais, das peculiaridades das bacias hidrográficas, dos biomas, dos ecossistemas, dos territórios e dos municípios do nosso Estado. Como voto, senhor presidente, a iniciativa do parlamentar para a propositura das matérias em discussão possui amparo legal no artigo 167 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Ademais, conforme o artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum dos Estados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e prevê ainda no artigo 24, no inciso 6º da Carta Magna, a competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Assim, a iniciativa do parlamentar é legítima. E após verificado todos esses requisitos constitucionais, formais, nós, sendo o nosso parecer, senhor presidente, nas emendas aditivas 1 a 5 do projeto de lei 109, o nosso parecer é favorável à sua tramitação. Com a vênia do deputado Renato Câmara, eu vou pedir vistas para dar uma analisada com relação às emendas. A palavra continua com Vossa Excelência. Era o que eu tinha sobre a minha carga, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Cabalmi para as suas devoluções. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, colegas deputados, membros dessa comissão. Bom dia aqui aos nossos apoiadores aqui, equipe de trabalho. Justificar, senhor presidente, me trazer um pouco em virtude da paralisação aí dos caminhoneiros aí, da greve dos caminhoneiros aí. Eu venho pelo anel viário e um trecho ali parcialmente interditado e tive dificuldade para chegar até aqui. Mas tudo resolvido, já estou aqui, são e salvo e pronto para o trabalho. Senhor presidente, sabe sobre a minha responsabilidade? Projeto de resolução que concede o título honorífico de cidadão sumatogrossense ao senhor Fernando, ou melhor,
não pode falar o nome, né? Autor deputado Renato Câmara, relator deputado Cavalmi. A matéria em apreciação tramita nesta Casa Legislativa, por iniciativa legislativa, cuja autoria do nobre deputado Renato Câmara. Trata-se de proposição que visa conceder o título de cidadão sul-mato-grossense em razão do relevante serviço prestado na pregação e disseminação do Evangelho. O projeto encontra nessa comissão em observação às normas regimentais que disciplinam sua tramitação para que seja emitido parecer sobre a sua legalidade e constitucionalidade. É o relatório. Parecer. O regimento interno dessa Casa Legislativa prevê, do artigo 46, inciso 1, que é competência da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação analisar as matérias que lhe forem submetidas e sobre elas emitir parecer e deliberar exclusivamente sobre os aspectos constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa das proposições. Deste modo, considerando que a concessão de título de cidadão sul-mato-grossense é matéria legislativa, segue o seguinte parecer. Sobre a matéria em análise, assevera o regimento interno dessa Casa Legislativa, artigo 46, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a concessão de título honorífico ou atribuição em nome de próprios estaduais. Ao verificar o projeto de análise em cotejo com o regimento interno, verifica-se que ele atende aos requisitos legais. Isso porque a pessoa, ora beneficiada, preenche os requisitos exigidos e, portanto, o projeto está apto a ser submetido à votação. De modo considerarmos que o projeto está em acordo com a técnica legislativa e com os dispositivos legais e constitucionais para sua apresentação e tramitação, razão pela qual inexiste óbice à sua tramitação. Conclusão. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria resolve emitir parecer de forma favorável à tramitação do presente projeto de resolução. Sala de sessões de 2 de maio de 2018, deputado Cabalmi. Com voto, deputado Enel Felino. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator. A palavra continua com o deputado Cabalmi. Projeto de Lei 088/2018, processo 103/2018, protocolo 1543/2018, autor deputado Zé Teixeira, relator deputado Cabalmi. Ementa. Declara de utilidade pública estadual o Centro Espírita Aprendizes do Bem, com sede no município de Campo Grande, MS. De autoria do deputado Zé Teixeira, o projeto de epígrafe objetivo é conceder a declaração de utilidade pública à entidade que menciona. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais e vinda a esta comissão para análise nos termos do artigo 46(1) do regimento interno. Ao fazê-lo, verificamos que a proposição é de natureza legislativa e quanto à iniciativa de competência desse poder, em obediência aos ditames regimentais. No entanto, sugerimos a devolução do mesmo ao autor para que seja anexado ao processo em questão os seguintes documentos. 1. Comprovação de idoneidade dos diretores por meio de declaração assinada por autoridade pública municipal ou estadual. Artigo 6º, 8 da Lei 3.498, de 13 de fevereiro de 2002. Declaração de utilidade pública municipal. Artigo 6º, 9. Diante do exposto, procede a devolução do projeto de lei para que proceda a devidas correções. Sala, sessão 23 de maio de 2018, deputado Cabalmi. Eu estou orientando, senhor presidente, a devolução para que sejam anexados os documentos pertinentes aqui à tramitação da matéria. Considerando a ausência de documentos fundamentais da declaração de utilidade pública, nós estamos acatando, então, portanto, a sugestão do relator e promovendo a devolução para que possa ser feitas as devidas correções. É o que tinha aqui sobre a minha responsabilidade para relatar no dia de hoje, senhor presidente. Eu agradeço ao deputado Cabalmi e passo a palavra ao deputado Lídio Lopes. Muito bom dia, senhor presidente. Muito bom dia, nobres pares. Muito bom dia também àqueles que nos honram com a sua presença e também que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero fazer a devolução do projeto sobre a minha relatoria. Trata de projeto de lei 068/2018, que obriga as concessionárias dos serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura a enviarem para o e-mail do cliente sem seu endereço, independente de solicitação, a gravação das conversas com
o atendente por meio de serviço de atendimento ao consumidor SAC, na forma que menciona. Autoria do deputado Renato Câmara. O projeto em epígrafe tem por objetivo obrigar os concessionários de serviços de telefonia fixa e celular e de TV por assinatura do Estado a enviar por e-mail do cliente ou em seu endereço independente de solicitação das conversas realizadas por meio de serviço de atendimento ao consumidor SAC, em caso de reclamação do cliente ou oferta de serviço por parte das concessionárias. Em aperta da síntese é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar a proposição quanto à sua juridicidade, abrangendo a constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica legislativa. Segundo dispositivos constitucionais, fica claro da Carta Federal, em seu artigo 22, inciso 4º, que assim dispõe: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, senão vejando, aspas, Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, violação do artigo 22, inciso 4º da Constituição. A de 4.401, relator ministro Gilmar Mendes. Destaque que o decreto 6.523/2008 determina em seu artigo 15 e artigo 16 que assim dispõe: será permitido o acompanhamento pelo consumidor de todas as suas demandas por meio de registro numérico que lhe será informado no início do atendimento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, será realizada sequência numérica única para identificar todos os atendimentos. Parágrafo 2º. O registro numérico com data, hora e objeto da demanda será informado ao consumidor e, se por esse solicitado, enviado por correspondência ou por meio eletrônico a critério do consumidor. Parágrafo 3º. É obrigatória a manutenção da gravação das chamadas efetuadas para saque pelo prazo mínimo de 90 dias, durante o qual o consumidor poderá requerer acesso ao seu conteúdo. Parágrafo 4º. O registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição do consumidor e de órgão ou entidade fiscalizadora por um período mínimo de 2 anos após a solução da demanda. Artigo 16. O consumidor terá direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas demandas, que lhe será enviada quando solicitado no prazo máximo de 72 horas por meio de correspondência ou por meio eletrônico, a seu critério. Enfim, a intenção do decreto suprastado parece ser inequivocadamente facilitar o acesso ao consumidor por fornecedores através do SAC, assegurando-lhe a realização de demandas, reclamações e cancelamento, garantindo seus meios de prova, inclusive por escrito, necessários até mesmo em caso de litígio com o fornecedor. Portanto, o projeto de lei exposto à análise dessa comissão possui importância meritória. Entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação em diploma legal. Haja visto que vários, no mesmo sentido, foram apresentados a esta Casa e negados. Diante do exposto, demonstrada a inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 068/2018, opino pela sua não tramitação. É como voto, senhor presidente. Vota Pela ordem, senhor presidente. pela ordem, deputado Renato Câmara. É só para fazer uma justificativa do projeto, por ser autorizado o acesso à população a essas informações, o que o projeto visa é buscar a agilidade e economizar uma etapa. Em vez do consumidor ter que fazer o pedido, entrar judicialmente para ter acesso a essas gravações, ser imediatamente, assim como quando acaba a quantidade de internet do nosso contrato com a operadora, ela já manda diretamente para nós um aviso que a gente pode comprar imediatamente um pacote a mais na mesma hora. Então, se existe esse dispositivo, para que a gente possa ganhar tempo e beneficiar a população, você fez uma gravação, fazendo algum requerimento verbal à operadora, ela imediatamente mandar essa gravação para o consumidor, para que a gente possa ter em mãos essa gravação e poder já fazer
o pedido imediatamente. A gente economizaria uma etapa, porque muitas vezes coloca o número, você acaba não achando esse número, essa gravação, mas se tendo esse comunicado, nós vamos facilitar os encaminhamentos e poder aí já chegar num advogado e falar, ó, eu fiz isso, estou tendo esse prejuízo, esse problema, não está sendo solucionado, já com a gravação do dia e facilitando a vida da população. Então, já que é liberado, ter a economia de uma etapa. Era só para justificar o projeto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Lídio Lopes. Entendo a explicação do nobre deputado e nobre parlamentar Renato Câmara. É o que eu disse aqui no final do meu voto. Meritoriamente seria excelente, porém, como vice-iniciativa, porque não compete a nós legislarmos sobre telecomunicações. E segundo, porque o decreto já citado aqui, o 6.523 de 2008, ele determina exatamente isso. Não é necessário você judicializar, é só solicitar que ela tem que estar à disposição do serviço de saque, do serviço de atendimento ao consumidor, né, que é exatamente esse, em 72 horas tem que estar à sua disposição. Pela ordem. Pela ordem, deputado Renato Câmara. A maioria da população não tem um entendimento mais amplo e profundo dos seus direitos. Muitas vezes as leis não são cumpridas por exatamente falta de conhecimento. Se nós tivermos oportunidade nós não estamos interferindo na legislação, mas sim nós estamos pedindo para que as operadoras, através de lei, possam disponibilizar uma informação que já é direito da população. E se eu faço um pedido e ele é gravado, por que eu tenho que fazer um pedido para ter acesso e ele não manda imediatamente? Porque quando eu retornar a minha fala com essa operadora, por descumprimento ou pelo encaminhamento não ter sido efetuado, eu já tenho o histórico comigo. Já me faz uma orientação até para continuar essa conversa, porque tudo que você vai pedir e acaba tendo os prazos e etc. e tal, fica muito burocrático. Para que ter medo de guardar? Eu acho que, nesse sentido, nobre deputado, e foi muito bem colocado alguns aspectos relevantes da constitucionalidade, mas já existe esse dispositivo legal, nós só queremos que acrescente um dispositivo onde essa gravação seja encaminhada imediatamente para o consumidor. Como vota, deputado Enel Felino? Olha, pela profundidade que o nobre relator estudou o processo, olhando todo o aspecto jurídico com profundidade, eu voto com o relator. Como vota, deputado Cabalmi? Também vou acompanhar o relator. Todo respeito também aqui ao ilustre parlamentar deputado Renato Câmara, a sua justificativa, eu também vou acompanhar o relator. Primeiro porque não se trata de matéria restrita ao Estado de Mato Grosso do Sul, uma norma dessa natureza ela deveria vir do legislador federal e ele teve a preocupação, né, de, na legislação federal, dispor que a operadora ela tem a obrigação de guardar essas informações, no mínimo, pelo prazo de 2 anos, né, e que o consumidor ele tem direito já. Não é a existência de uma nova lei que é chover no molhado, porque já existe a legislação federal dizendo que, caso ele necessite da gravação, ele solicita e até em 72 horas essa gravação ela deverá ser fornecida ao consumidor. E, além do que, é competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. Então, também teríamos aqui a possível arguição de uma lei dessa natureza, obrigando a mandar para o consumidor, olha, se eu tenho o meu caso resolvido, eu não tenho necessidade da gravação. Então, é um ônus que vai se impor às operadoras a mais aí, custos que vai ser imputado às operadoras, né, quando já tem uma legislação e se o consumidor ele quer ter acesso àquilo que ele conversou, ele já tem direito pela legislação federal, de forma que também
com a vênia do deputado Renato Câmara, acompanha o deputado Lídio Lopes e o seu bem lançado voto. Tendo custo, nobre presidente, acaba sendo repassado ao consumidor, né? Exatamente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Renato Câmara. Esse custo é um dispositivo que já existe, que as operadoras utilizam para você acrescentar seu crédito de internet. Normalmente, nós tínhamos no passado, quando acaba um plano, você tem que ir lá na operadora fazer o pedido para aumentar seu plano. E quando chega essa informação, a gente já faz automaticamente. Então, ter a disponibilidade de um robô que já faz esse serviço, ele mandar para você sua gravação, para que você tenha argumentos a mais para continuar fazendo as reivindicações das operadoras, que é um absurdo o que a gente paga para essas operadoras, e não tem um sinal de qualidade, a internet não funciona direito, tem os buracos negros. Então, seria mais informações para a gente pressionar essas operadoras que estão cada ano ficando mais ricas nas custas e nas costas da população. Deputado Renato Câmara, isso é matéria vencida, e o que nós estamos discutindo aqui é o aspecto da constitucionalidade da matéria ou não e da iniciativa desta casa. A palavra continua com o deputado Lídio Lopes. Projeto de Lei 056/2018 denomina de Edilson Grubert a ponte sobre o córrego Santa Teresa, localizado na rodovia 382, no município de Guia Lopes da Laguna. Autoria do deputado Felipe Orro. Trata de proposição apresentada pelo nobre deputado Felipe Orro, que tem como escopo denominar a ponte sobre o córrego Santa Teresa, localizado na rodovia MS 382, município de Guia Lopes da Laguna. Destaque-se ainda a importância e a grandeza dos trabalhos prestados pelo saudoso Edilson Vargas Grubert, que foi vereador por 2 mandatos no município de Guia Lopes da Laguna, presidente da Câmara por um biênio, servindo a população sempre com muita humildade e honestidade. Em apertada síntese é o que consta do projeto. Em conformidade com o artigo 46, inciso 1, a linha A do regimento interno, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar tão somente os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei. Conforme estabelece o artigo 77 da Carta Estadual, a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, do Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público-Geral do Estado e ao Procurador-Geral de Contas e aos cidadãos. A Lei Estadual 3.276, de 13 de 18 de outubro de 2006, dispõe sobre a denominação de próprios prédios públicos estaduais, nos seguintes termos. Artigo 1º. A denominação dos próprios públicos estaduais deve ser através de lei, cuja iniciativa cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de Justiça. Isso a salientar que a proposta segue devidamente instruída com o termo de anuência da família do ex-vereador Edilson Grubert. Desta maneira, diante de todos os positivos mencionados, fica demonstrada a competência para iniciar o processo legislativo e definir os contornos da matéria em apreço, estando presentes os requisitos inerentes à constitucionalidade. Embora essa comissão compete analisar somente os aspectos constitucional e não havendo óbvio, senhor presidente, eu emito parecer favorável ao projeto de lei 056/2008, na autoria do nobre parlamentar deputado Felipe Orro, muito embora contrariado, porque, volto a dizer, chover no molhado, você pegar uma rodovia que tem numeração ou denominação, um córrego que já tem uma nominação, né, ou uma denominação, e colocar uma ponte sobre isso. Eu acho que é homenagear aquilo que já está homenageado. Então, nós vamos ter passado até agora placa da rodovia, placa do córrego e a placa da ponte. Então, para ficar bem numerado e bem definido ali, para que as pessoas vejam realmente o homenageado. E eu volto a dizer, amanhã, se eu morrer, por favor, os nobres pares, não permitam que seja aqui homenageado uma ponte sobre um rio. E nem presídio, obrigado, né? E nem presídio. Nobre deputado, por fineza, veio a autorização da família junto ao processo?
Vamos votar acompanhando o relator. Como vota deputado Cabo Almi? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Deputado Renato Câmara. Eu acompanho o relator, faço uma breve explicação, melhor dizendo. Eu acho importante colocar nome nos prédios públicos, né? Pontes, etc. São pessoas que muitas vezes são pioneiros naquela região, que já fizeram, já tinham a balsa, já participou do desenvolvimento da época da colonização e etc. E são famílias que ficam sem uma homenagem perene, né, e acabam sendo esquecidas. Então, o nome de infraestruturas, como estradas, pontes, eu acho que é muito importante ter o nome para enaltecer aqueles que ajudaram a desenvolver aquela região. E eu voto favorável, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Didi Lopes. Concordo com o deputado Renato Câmara no que tange a prédios públicos. Eu acho que precisamos homenagear as pessoas com prédios públicos, que as pessoas têm ligação, com o nome de rodovias. Eu acho que é uma justa homenagem. Você homenagear um cidadão que tem vínculo, que tem história. Eu, por exemplo, denominei uma estrada, né, em nome do meu pai, que liga o município de Juti a Iguatemi e Juti, que é MS 180. Infelizmente, é uma estrada que está deteriorada, mas por que eu denominei? Porque essa estrada é histórica, meu pai que abriu ela. Ele foi falando com os fazendeiros, ele entendia que encurtava a distância do município de Iguatemi e Juti para a capital em 100 quilômetros. Ele foi falando com os fazendeiros, piqueteando, abrindo e fazendo, junto com o maquinário, um trator esteiro. Acho que justo você homenagear. Porém, eu digo com relação à ponte em cima de rio, que já tem um nome, córrego tal, já tem um nome, e a estrada também já tem um nome, né, ou uma numeração, e aí você colocar mais um nome em cima só de uma ponte, eu acho que é uma injustiça com o cidadão, de você homenagear. Tem tantas coisas para você homenagear um cidadão, principalmente a pessoa que foi vereador, tem prédios públicos lá no município, tem escola, tem muitos prédios que poderiam ser homenageados. Não uma ponte, eu acho que a ponte é muito significante para ser homenagem a uma pessoa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Cabo Almi, pela ordem. Ainda sobre o tema, senhor presidente, sobre a matéria, só para informar o deputado Didi Lopes que, se tivesse contactado com a minha pessoa, teria feito para ele a justa homenagem ao pai dele para evitar a questão do nepotismo. Mas acredito que está valendo. Evitar, né, deputado Lee, que Vossa Excelência o próprio tivesse que fazer homenagem para o seu pai. Seria de bom, né, que fosse outro colega, mas já que Vossa Excelência mesmo fez. Foi apresentado por outro colega. Eu estou dizendo que teve uma ponte que foi assinada. Veio uma solicitação dos vereadores do município, tendo em vista que meu pai foi o primeiro vereador do município, ainda quando era distrito, e aí os vereadores solicitaram, foi feito. Mas não foi Vossa Excelência que fez, então, foi? Ou foi Vossa Excelência? Mas não caracteriza, mesmo que se fosse apresentado pelo parlamentar, a expressão nepotismo não se aplica nessa hipótese. É uma homenagem compete ao parlamentar, não há nada que veda um parlamentar. Pode até você ter indagação de outro aspecto, mas não do ponto de vista de nepotismo, né? Mas uma dúvida aqui, deputado Didi Lopes me acometeu aqui, já colhi o voto do deputado Cabo Almi em relação a denominação da ponte? Já, senhor presidente, eu acompanhei o relator. Acompanhou o relator. Deputado Renato Câmara também, né? Acompanhou o relator. São nomes consagrados. Córregos, normalmente, eles possuem o nome. Nesse caso aqui, Santa Teresa. E a forma de perpetuar, inclusive, o nome do córrego é você manter, inclusive, essas pontes com essas denominações, porque senão, no decorrer do tempo, começa a se perder as memórias da existência, inclusive, do nome. De córregos são importantes, são divisas de municípios e tudo mais. Pela ordem, senhor presidente. São limites que se estabelece, às vezes, divisão municipal. Obviamente que ela diz que quando você estabelece tem que ser por lei. Só que quando você... existem documentos registrando, inclusive, essa questão dos córregos, né? Os mapas cartográficos, eles trazem as denominações. Possui toda a Nesse caso aí, nós estamos, obviamente, denominando a ponte, né? Você não está mudando o nome do córrego.
Você está designando aquela ponte com o nome da pessoa. Normalmente Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Renato Câmara. Só peço para simplificar, porque nós temos que prosseguir aqui e o nosso tempo ali já está 5 minutos. Só para contribuir nessa discussão, mas existe córregos que existem várias pontes. E quando você denomina o nome de uma ponte, ela vira referência. É a ponte Seu Antônio de Pádua, etc. Tem a ponte Firmino Alves, a ponte dentro do mesmo córrego. Sim, deputado Renato Câmara, quanto a isso não tem dúvida, nós sabemos disso. for O córrego ele percorre vários né? municípios, não tem dúvida Então, disso. se ficar sempre o nome do mesmo córrego, você não tem ponto de referência. Então, teríamos que também colocar todas as pontes com o mesmo nome também. A questão que nós estamos colocando aqui é outra. É a designação de pontes, pequenas pontes, e sei que isso é uma forma do parlamentar, politicamente, estar homenageando família. Isso, na verdade, é um ato muito mais político. Agora, é evidente, sei que isso vai virar uma moda. Nós vamos ter aqui agora projetos toda semana aqui, 50, 60 projetos aqui encaminhando, porque todos os deputados estarão vendo as pontes dos seus respectivos municípios, designando nome de pessoas, né? Aí vem uma outra questão. Vai colocar novas placas, né, para poder designar essas pontes, porque, na verdade, você tem que colocar placas. Placas, ponte José Carlos Barbosa sobre o córrego Santa Teresa, por exemplo, Laranja Doce, né? Então, mas tudo bem, eu também, do ponto de vista da constitucionalidade, mas nada aqui impede, também acompanho o relator. Para lá, continua com o deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, peço vênia para dilação do projeto 275/2017 e a PEC 001/2018. Dilação eu posso devolver na próxima sessão, senhor presidente. É só que eu tinha. Concedida as dilações solicitadas, indaga a Vossa Excelência, tem mais alguma manifestação? Não, feita a devolução, senhor presidente. Eu passo a fazer as minhas devoluções. Eu tenho aqui projeto de lei 89/2018, de autoria da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que dispõe sobre a revisão do vencimento base dos servidores do quadro pessoal dos serviços auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme consta no corpo da proposta, a título de reajuste anual será concedida a aplicação do índice de 3,04% sobre o vencimento base dos servidores do quadro de pessoal do Serviço Auxiliar da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, com efeitos financeiros a contar de 1º de maio de 2018, razão pela qual nós vamos, inclusive, pedir o apoio, né, dos parlamentares para que a gente possa incluir em votação para que os servidores possam receber ainda no mês de maio. Eles encaminharam a estimativa do impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas. A autoria, obviamente, que é da própria Defensoria, iniciativa de leis, né? Está dentro da questão orçamentária, de forma que, por estar comprovada a competência formal e material da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul para promover o reajuste de seus servidores, estando presentes os requisitos inerentes à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição, sou de parecer favorável à tramitação. Como vota, deputado Enel Felino. Acompanha o relator. Deputado Lídio Lopes. Acompanho o relator. Deputado Cabalmi. Acompanho o relator. Deputado Renato Câmara. Acompanho o relator. Projeto 51/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli. Dispõe sobre a instituição de programa de prevenção às doenças ocupacionais de professores e demais profissionais da rede estadual de ensino e da outras providências. Trata-se de emenda substitutiva e integral ao projeto de lei 51/2018, de autoria do próprio deputado. Essa proposta ela tem por finalidade instituir programa de prevenção às doenças ocupacionais que acometem professores e demais profissionais da rede estadual de ensino, com a vênia, o entendimento esposado pelo autor da proposição, tem que o presente projeto de lei apresenta visto de iniciativa, sendo que a matéria constante na proposição é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conquanto previsão do artigo 67, parágrafo 1º, 2d, da Carta Estadual. E aqui eu faço a citação aqui dos artigos. Tem-se que a previsão constitucional estadual, acima transcrita, é emanação do princípio da simetria
Eis que assim também está previsto na Constituição Federal. Esclarecendo o entendimento acima defendido, no sentido da matéria atinente ao PL 51/2018, ser de iniciativa privativa do chefe do Executivo, tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de despesas públicas em matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo, bem como assentou ser de competência do Poder Executivo leis que estruturam ou alteram órgãos ou secretarias de administração pública. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, assim fundamentou o acórdão emendado, esclarecendo de forma definitiva a matéria e o posicionamento adotado no presente parecer. A reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critério de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Vale ressaltar ainda que tal posicionamento do Supremo Tribunal Federal não é isolado, sendo em realidade pacífico na Corte Suprema, e aqui eu faço mais algumas citações aqui de jurisprudência. Em realidade, o presente projeto de lei, ao pretender instituir programa de governo, obrigará de forma inexorável ao remanejamento de servidores públicos estaduais para atender os dispositivos legais, retirando de forma absoluta o juízo de conveniência e oportunidade que dispõe o chefe do Poder Executivo em clara violação à separação dos poderes. Neste ponto, necessário apontar que já tramita nessa Casa de Lei o PL 97/2017, de autoria do nobre deputado Renato Câmara, que estabelece regras sobre prevenção às doenças ocupacionais na rede estadual de ensino e da outras providências. No referido PL, em que pese parecer favorável desta comissão, o chefe do Poder Executivo apresentou veto total, o que foi mantido por esta Assembleia Legislativa. Assim está fundamentado o veto total adotado pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul na mensagem 80/2017. Nesse contexto, é permitido aos Estados, no âmbito de sua competência suplementar, legislar sobre a instituição de serviços, políticas e programas visando a proteção e defesa da saúde. Entretanto, a instituição de práticas de prevenção a doenças ocupacionais direcionadas aos profissionais de educação da rede pública de ensino, isto é, a criação de programa estadual na área de saúde voltado a servidores da educação do Estado, configura ato típico de administração e disposição sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado. Matérias essas reservadas à competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, na esteira do que prescreve os artigos 67, parágrafo 1º, 2b e d e 89, 5 e 9 da Constituição Estadual. Ao pretender impor ao ente público estadual a instituição do programa em comento e a realização das atividades a ele associadas, acaba o autógrafo por arrostar a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para definir as diretrizes e atribuições das secretarias da administração pública, tais como a Secretaria de Estado de Educação e de Saúde, e, enfim, para dispor sobre o funcionamento da máquina estadual, o que ofende o princípio da reserva da administração. Desta forma, por esta Assembleia Legislativa, tem-se que o presente projeto não pode continuar tramitando, eis que apresenta vício de iniciativa insanável, violando os artigos 2º, caput 67, parágrafo 1º, 2d e 89, 5 e 9, todos da Constituição Estadual. Diante do exposto, tendo em vista que a proposta apresenta vícios insanáveis de constitucionalidade formal, voto contrário à tramitação do referido projeto, lembrando que um projeto praticamente de igual natureza, de autoria do deputado Renato Câmara, foi aprovado por esta Casa, submetido ao governo, teve veto total, retornou e essa Casa aprovou o veto, razão pela qual, se aprovado aqui, terá idêntico destino junto ao governo do Estado, razão pela qual sou contrário à tramitação. Como voto, deputado Lídio Lopes. Acompanho bem lançado o voto de Vossa Excelência pela rejeição. Deputado Enel Felino. Com o relator. Deputado Cabalmi. Eu também vou ficar pela rejeição. Projeto 87/2018, de autoria do deputado Paulo Silva, acrescenta o artigo 6º da Lei 3.829, de 23 de dezembro de 2009, que estabelece prioridade para a vacinação contra o vírus H1N1 no estado de Mato Grosso do Sul.
Esse projeto tem o intuito de permitir a vacinação prioritária contra o vírus H1N1 aos acadêmicos que cursam o 5º e 6º ano de medicina, já em fase de estágio supervisionado, jornalistas, detentores de registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho, motorista de transporte coletivo, ônibus, mediante apresentação de um documento que comprova sua atividade profissional na instituição que trabalha. Conforme já mencionado no introito, a proposta em epígrafe tem a finalidade de, ao acrescentar o dispositivo legal à Lei 3.829, permitir a vacinação prioritária, como eu já citei aqui. Sob o prisma da constitucionalidade, em uma análise superficial, poderia chegar-se à conclusão de que a competência para legislar do Parlamento Estadual encontra-se consignada no artigo 24(12) da Carta Federal. Simetricamente, a Carta Estadual, também no artigo 173. Contudo, não se pode afirmar que o presente projeto de lei é constitucional, eis que é eivado em vista de inconstitucionalidade formal. Explica-se. O ilustre autor do projeto de lei, deputado Paulo Sciuffi, já apresentou o PL 58/2017, onde pretendia, de forma similar e correlata, estabelecer prioridade na vacinação contra o vírus H1N1, sendo a proposição vetada pelo Poder Executivo, veto este mantido por essa Casa de Leis. Assim está fundamentado o veto total adotado pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Na mesma linha anterior, me permito aqui não fazer a leitura do veto. Insta a salientar ainda que, em segundo momento, o novo parlamentar apresentou o PL 72/2018, também com pretensão de priorizar a vacinação contra o vírus H1N1 por determinado grupo de indivíduos, sendo tal proposição parecer contrária à sua tramitação por maioria em votação realizada no dia 16 de maio do corrente. Ele desencadeou diversos projetos. Ao invés de apresentar todos de uma vez, apresentou para uma categoria, um segundo projeto para outra categoria, esse terceiro projeto agora para uma quarta e quinta categoria. E na anterior, né, nós tivemos aqui por maioria, também negado, porque também vai ter no governo federal, do governo estadual, o mesmo destino. Mesmo assim, fez um amplo debate no plenário a respeito... Analisando o mérito da matéria, Exatamente. Porque acaba, na verdade, se discutindo, né, muito mais o mérito e não o que nós estamos discutindo aqui, que não é a questão da importância ou não, e se essas categorias devem ser incluídas ou não na prioridade, mas aqui, na verdade, é impor ao governo, não é, categorias que, na verdade, se você for incluindo tantas, nós teremos um número tão grande que vai acabar não tendo planejamento de vacina, que hoje já são poucas, né, inclusive para poder os grupos prioritários que já são apresentados. E no caso aqui, né, a Assembleia Legislativa, ela manteve o veto total ao projeto de lei, né, e aqui nós votamos em sentido contrário ao PL 72. Então, diante dessas razões, pelas razões esposadas, né, anteriormente, e também no plenário da Casa, eu estou votando contrário à tramitação. Como vota deputado Enel Felino? Com o relator. Deputado Idio Lopes. Com o relator. Deputado Cabalmi. Com o relator. Projeto de lei 79/2018, de autoria do deputado Pedro Kemp. Esse projeto ele foi de relatoria do deputado Renato Câmara, recebeu parecer favorável, pedi vistas, e agora eu estou apresentando aqui o meu voto. De autoria do nobre deputado Pedro Kemp, a proposta em epígrafe torna obrigatória a inclusão da especificação indígena, ao se mencionar cor, raça em todos os cadastros manuais e informatizados que compõem o sistema de informação do poder público no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Em sua justificativa para o projeto de lei, tem-se que o nobre autor da proposição visa, ao incluir uma categoria específica da condição de indígena, adequar e unificar o monitoramento do conjunto de indicadores sociais que compõem base de dados nacionais. Sob a relatoria do deputado Renato Câmara, a proposta recebeu parecer favorável à sua tramitação, não sendo submetida à votação perante os demais membros da CCJ, em razão do pedido de vista deste revisor. Após minuciosa análise da proposição, foi possível verificar que a mesma apresenta vício de iniciativa, interferindo em matéria de competência da União. Sob o prisma da constitucionalidade, em uma análise superficial, poderia chegar-se à conclusão de que a competência para legislar do Parlamento Estadual encontra-se consignada no artigo 62,
11 da Constituição Estadual, que diz que compete à Assembleia Legislativa, com sanção do governador, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre criação, estrutura e atribuições da Secretaria de Estado e órgãos da administração pública. Contudo, não se pode afirmar que o presente projeto é constitucional, eis que em seu artigo 2º prevê que o descumprimento da lei ensejará o gestor responsável em penalidade prevista na Lei Federal 8.424/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. O ilustre autor do projeto, ao pretender a imputação de penalidade por ato de improbidade administrativa ao gestor, invadiu a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil. Veja-se, a lei número 8.424/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, possui natureza civil, conforme previsão do artigo 37, parágrafo 4º da Magna Carta, in verbis. Artigo 37, tá? Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O Supremo Tribunal Federal, na ADI número 2797, DF, já declarou a natureza civilista da lei de improbidade administrativa. Só aqui é bem extenso aqui o julgado, só vou ler um pedacinho. Pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa de natureza civil à ação penal contra os mais altos dignatários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. Em que pese o rol dos atos de improbidade administrativa e suas penalidades serem exemplificativos, não pode o legislador estadual invadir competência privativa da União para legislar sobre direito civil, eis que tal legitimidade legislativa está expressamente previsto no artigo 22.1 da Constituição Federal. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já confirmou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que invadem a competência federal ao dispor sobre matéria atinente à legislação civil. Aqui eu faço citação de jurisprudência. Assim, o PL 79/2018, ao condicionar seu cumprimento às penalidades previstas na Lei 8.424/92, invadiu a competência legislativa da União, tendo criado uma nova modalidade de ato improbo, passivo de punição, o qual possui natureza civil. Contudo, como demonstrado, tal possibilidade revela-se exclusiva do legislador federal. Desta forma, tem-se que, da forma como está, o presente projeto não pode continuar tramitando, eis que possui vício de inconstitucionalidade formal, violando frontalmente o artigo 22 da Constituição Federal. Diante do exposto, tendo em vista que a proposta apresenta vício insanável de constitucionalidade, divergindo do relator, voto contrário à tramitação do referido projeto. Só para poder fazer aqui um resumo, esclarecendo, a lei ela estabelece, não é, a competência e coloca que, se não for cumprido, o gestor ele está ali condicionado e submetido à lei de improbidade administrativa, não é? Razão pela qual eu entendo que está invadindo seara federal e negando a tramitação do projeto. É como voto. Como vota deputado Enel Felini. Com revisor. Deputado Lídio Lopes. Acompanho bem o nosso voto revisor e entendo que você está entrando na seara civil também, sem questão de adentrar o mérito do projeto a óbvio sem constitucionalidade. Com voto, deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu vou ficar com o voto do deputado Renato Câmara, para que esse projeto possa ir para plenário e nós melhorar mais o debate. Perfeito, deputado Cabalmi. Então, deputado Lídio Lopes e deputado Enel Felini com o revisor, que é o primeiro parecer, e o deputado Cabalmi acompanha o relator. Não há mais nenhuma devolução para ser realizada. Eu indago ao deputado Cabalmi se tem alguma manifestação. Senhor presidente, eu estou satisfeito e nada mais a declarar na presente sessão. Deputado Enel Felini. Tudo ok, tudo correto e nada mais tendo a tratar. Deputado Lídio Lopes. Nada, senhor presidente.
Eu agradeço a participação de todos e, mais uma vez, aqui convoco os 9 parlamentares para as 8 horas, né, da quarta-feira, 8 horas, nós estarmos aqui na medida do possível para iniciarmos, né, a nossa reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tem um caráter importantíssimo, né, para o bom andamento dessas casas. Mais uma vez, eu quero registrar meus agradecimentos às nossas assessorias, né, que trabalham não apenas nos projetos que são submetidos àquele parlamentar, mas também fazendo uma análise dos projetos que são submetidos aos colegas, para que, na medida do possível, possamos proferir votos bem fundamentados, né? E, na medida do possível, impedindo que projetos com vício de iniciativa, vício de constitucionalidade, possa tramitar pela casa, diminuindo, né? Acabando nunca, mas diminuindo a possibilidade de vetos do governo. Então, com essas considerações, eu agradeço a todos, desejo a todos um bom dia, que Deus nos abençoe, nos guarde, né? E que nos mantenha com saúde e trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos, muito obrigado.